Bom, então vamos lá, né? Essa é a parte 5 do tópico que eu estou falando sobre refração. Então essa aula aqui, na verdade, é só para a gente, né? Só para que eu possa apresentar alguns exemplos clássicos aqui, te explicar algumas coisinhas bem básicas sobre a refração e uma espécie de pseudo-revisão, né? O que a gente sabe, né? O que é a refração? A refração, já falei isso umas 200 vezes, nada mais é do que a mudança, ok? De meio. No caso da luz, né? A gente tem uma luz propagando no meio e essa luz, quando ela muda de meio, ela sofre esse fenômeno da refração. Então, quando você vê essa primeira figurinha aqui, ó, que seria esse copo com um lápis, é muito comum a gente olhar para esse tipo de situação, a gente vê como se o lápis tivesse quebrado, tudo bem? Isso acontece exatamente por causa da refração. A velocidade da luz dentro da água é completamente diferente da velocidade da luz no ar. E a gente sabe que a velocidade da luz dentro da água ela é menor. Vou tentar fazer um pequeno desenho aqui do lado, só para a gente tentar ilustrar, tá? Claro que o desenho não está em escala, mas é só para você entender. Eu já fiz esse desenho várias vezes, então aqui eu vou pegar, por exemplo, aqui, imaginar que aqui eu tenho a minha separação do meio, tá? E aqui eu tenho um feixe, aliás, vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos imaginar que eu tenho, né, um objeto qualquer, sei lá, para ficar bem clássico, vamos imaginar que eu tenho um peixinho aqui, tentar desenhar esse peixinho, perfeito? E, é claro, se eu consigo enxergar esse peixinho dentro da água é porque a luz do peixe está chegando até os meus olhos. É óbvio que o peixe não está emitindo luz, mas existe uma fonte externa que bate no peixe, o peixe absorve parte da luz, reflete parte e parte dessa luz chega até os meus olhos. Bom, então vou imaginar que eu tenho um feixe de luz saindo do peixe. Vamos supor que o peixe aqui, né, está saindo um feixe de luz. Pá, bateu aqui nessa divisão que seria a água e o ar. Para saber o que acontece com a luz, a gente já sabe, eu tenho que vir aqui desenhar o que a gente chama de reta normal, que é essa reta imaginária aqui, tudo bem? E eu sei que a luz ela está passando da água para o ar, então eu sei que esse feixe, se não houvesse divisão de meio, ele continuaria como se nada tivesse acontecendo, mas como existe essa divisão, a luz está saindo do ar, aliás, da água para o ar, então ela tem que afastar da normal. Então há essa quebra aqui, né? Vou representar ela aqui. Então é com a luz, ela vai fazer esse trajeto aqui. Ela vai sofrer essa quebra aqui e aqui é o sentido, tá? Vamos imaginar, é óbvio, que aqui eu tenho o olho da pessoa que estaria observando esse peixe. A questão aqui, que é o interessante, que aparece essa quebra, né? É o seguinte, o seu cérebro, ele não sabe que a luz sofre refração. Ele não entende essa quebra na luz. Então, qual que é a tendência do seu cérebro? Vou representar aqui de laranja. O seu cérebro, ele tende a prolongar esse raio e ele cria uma imagem. Ele projeta, ele cria, ele forma uma imagem aqui de um peixe. Perfeito? E essa imagem aqui não existe. Por quê? Porque o seu cérebro tende a prolongar de forma retilínea essa luz, porque nós estamos acostumando com a propagação da luz retilínea. Então essa parte laranja aqui, ó, representa uma imagem real ou virtual? Olha só que interessante, uma imagem virtual. Por que virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento do raio. Perfeito? Que é isso que seu cérebro faz. Então, quando você olha para essa imagem aqui desses lápis aqui, ó, essa parte dentro da água não é o lápis, é uma imagem que o seu cérebro criou. Perfeito? Uma imagem virtual do lápis. E não preciso dizer o seguinte, às vezes quando a gente está olhando para uma piscina, né, e ela tem determinada altura de fundo, a gente sempre acha que a piscina é mais rasa do que ela realmente é. Por quê? Porque o nosso cérebro cria uma imagem virtual do fundo da piscina exatamente por causa da refração que existe, né, da luz que sai do solo da piscina. Eu não desenhei isso daqui em escala, mas a ideia seria essa, a criação de uma imagem virtual. Na verdade, a gente pode falar que a gente só consegue distinguir os objetos devido à refração. Perfeito? A gente só consegue ver diferença de objetos devido à refração. Olha esse outro exemplo aqui que interessante. Isso daqui
que é essa questão verde aqui, né? Vou pegar o laranja aqui. Isso daqui é um cabo de fibra ótica. Perfeito? Isso aqui é a tal da fibra ótica. Fibra óptica. Ou ótica, né? Tanto faz. Fibra óptica. O que acontece? E qual que é o fenômeno envolvido aqui? Aqui a gente percebe várias reflexões totais. Ok? Por quê? Bom, a gente sabe que a reflexão total nada mais é do que se você imagina um feixe, né? Você imagina, aliás, vamos pensar na divisão de meios, tá? Vamos imaginar um cabo aqui, né? O cabo ele é formado por várias camadas, então vou tentar desenhar um cabo aqui. Vamos pegar essa parte aqui. Vamos pegar essa parte aqui. Perfeito? E aí dentro dele, o que vai acontecer? Eu vou ter um feixe de luz aqui, que na hora que ele bate aqui, eu tenho dois meios. Vou chamar de um aqui fora e dois dentro do cabo. Para que a fibra ótica funcione, é óbvio que N2 tem que ser maior do que N1. O índice de refração dentro do cabo tem que ser maior do que fora. E se esse cara bater aqui com um ângulo perfeito, né, o ângulo da reflexão total, que na aula passada, olha o que vai acontecer com esse feixe de luz. Ele vai ficar preso dentro do cabo, sofrendo o quê? Várias reflexões totais. E é isso que a gente vê aqui, ó. Se você observar bem, dá para você ver as figurinhas das reflexões totais sofridas aí dentro do cabo. Então você pode, né, fazer curvas, fazer o que quiser no cabo, que a luz fica presa dela. E se você souber, né, cada hora que incide luz, não incide luz, incide luz, não incide luz, você traduzir informação binária 0, 1, você consegue transformar, você consegue passar arquivos, informações, e é assim que funciona, né? Bom, trouxe aqui também um exemplo interessante, que aqui vai envolver o caso da refração, ok? Bom, o que eu sei nesse caso aqui? Eu já havia falado para vocês o seguinte, que o índice de refração do ar, ele é aproximadamente igual ao índice de refração do vácuo, cujo valor você até sabe quanto que é, né? Que a gente considera sempre como sendo 1. Agora, repara que nessa situação aqui, eu tenho uma questão extrema. O que é uma questão extrema? Quer dizer que eu estou pegando a luz que sai de uma estrela extremamente longe, né? A princípio, né, ela estaria no vácuo, né, onde o ar é praticamente inexistente. Luz dessa estrela vai entrar aqui na nossa atmosfera. E aonde eu falo que é a atmosfera, o que eu estou querendo dizer com isso daqui? Eu estou querendo dizer que tem ar aqui. Eu falei que o índice de refração é aproximadamente igual, mas ele não é igual. Para feixes de luz muito distantes, isso daqui vai se comportar como se fosse uma piscina, perfeito? Como se a gente estivesse dentro da água e o objeto agora estivesse fora da piscina, que seria a nossa estrela. Então olha só que interessante, a luz ela vem aqui, na hora que ela bate aqui, na hora que ela chega onde tem a atmosfera, onde você tem gases presos aqui, ela vai sofrer refração e chega até os olhos desse cara. Só que o nosso cérebro, ele não sabe que a luz sofreu refração. Então o que ele faz? Ele pensa que a luz sempre vai retilínea e ele cria essa imagem. Isso daqui é uma imagem virtual. Uma imagem virtual. Essa imagem virtual de todos os astros que a gente tem. E o que é interessante nisso é o seguinte, todas as estrelas que você olha para o céu e vê, na verdade você não está vendo nenhuma estrela. Você está vendo, na verdade, imagens virtuais de todas aquelas estrelas. E pior, que elas estão numa posição que não é realmente a posição que ela está. Então, quando você olha para o Sol e vê o Sol, né, que é a estrela mais próxima que nós temos aqui, na verdade você não está vendo o Sol, você está vendo uma imagem virtual criada pelo seu cérebro devido à propagação, devido à refração, né, da luz que sai dele e entra na atmosfera. O seu cérebro cria uma linha reta e aquilo ali ele cria uma imagem virtual do que você acha que é o Sol. Perfeito? E isso gera um problema para a astronomia. Por quê? Porque significa que nos observatórios, se a gente olhar por um telescópio, a gente não está vendo nunca o objeto real, a gente está vendo só a imagem do objeto. Como que você soluciona isso? Cria um telescópio no espaço. Nós fizemos isso? Fizemos. Nós lançamos para fora um tal do Hubble. Perfeito? Que foi para solucionar esse problema. Ah, agora eu tenho imagem
no espaço, fora da atmosfera. Aí eu consigo captar a posição real dos astros. Perfeito? Interessante isso. Bom, o Hubble gera outros problemas, mas é bem complexo essa discussão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que praticamente você nunca viu nenhuma estrela na sua vida. Tudo bem? Aliás, tudo que está fora da atmosfera você nunca viu na sua vida, né? Porque você só viu imagens virtuais criadas pelo seu cérebro. É como se você visse, né, o peixinho lá ao fundo da piscina, né? Ok? Bom, isso é super interessante. E o que é muito cobrado, na verdade, aparece demais em prova, é a questão da miragem, ok? Aqui na miragem eu vou chamar a atenção para vocês que é o seguinte. Bom, é a mesma coisa. Aqui, como o próprio nome diz, é a reflexão total. Mas aqui o interessante é o seguinte. Aqui, quem vai ser a variável aqui vai ser a temperatura do ar. Temperatura do ar. E aqui eu tiro um ensinamento importante que até então eu não havia falado com vocês, que é uma novidade. A temperatura, ela influencia direto em quem? No N. O que é o N? N é o índice de refração do meio. Ou seja, se o ar ele é mais quente, ele está a uma maior temperatura, perfeito? O índice de refração dele é menor. Se o ar é mais frio, o índice de refração dele é maior. É só você pensar que no ar quente, a distância média das moléculas é maior umas das outras, até mesmo porque por causa da vibração. Perfeito? E no ar frio, como elas vibram com menor intensidade, a energia cinética média das moléculas ela é menor, significa que elas estão mais aglomeradas. Perfeito? É mais difícil para a luz se propagar. E olha o que acontece aqui. Nesse desenho, se você olhar esse cara em cima desse camelo, ele está observando essas palmeiras, então luz da palmeira está saindo da palmeira e chegando aos olhos dele, só que uma luz muito especial vai passar por várias camadas aqui de índice de refração. Perfeito? O que significa o seguinte, que esses índices de refração aqui, né, são valores diferentes para a camada de ar quente e a camada de ar fria. Ok? Então você tem ar vindo do frio indo para o quente. Como o quente, o índice de refração ele é menor, aqui eu vou ter uma normal, né? Vai sofrer a tal da reflexão total aqui. Seu cérebro não sabe que a luz faz curva, então é como se eu prolongasse essa coisa aqui como se fosse uma linha reta, né? Prolongando aqui. Adivinha o que eu crio? Isso daqui é a tal da imagem virtual. É muito comum, às vezes, em filmes, né? Filmes que mostram deserto, ou aquele carro vindo lá do horizonte num asfalto muito quente, aí a gente sempre percebe o carro vindo e embaixo dele como se tivesse uma outra imagem meio distorcida, como se estivesse pegando fogo, né? Aquela imagem do fogo, meio distorcida embaixo do carro. O que é aquilo? Aquela imagem distorcida embaixo do carro que aparece meio de cabeça para baixo, aquilo ali é uma miragem, é o que a gente chama de miragem no deserto, perfeito? Ou miragem, né, devido a essa diferença de temperatura. Agora é óbvio, né, eu não preciso falar que aquela miragem do pica-pau, quer dizer, o cara está no deserto e aí de repente começa a ver água do nada, começa a ver palmeira do nada, começa a ver oásis do nada, aquilo não é miragem, aquilo é delírio, né? A miragem nada mais é do que a formação virtual de uma imagem devido a essa diferença de índice de refração. Tranquilo? Então todas as aulas que eu trabalhei com você, a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 agora, eu te dei a sequência do estudo da refração. Nessa aula, conforme prometido, eu mostrei para vocês algumas consequências interessantes dessa refração, perfeito? Dessa ideia aí de refração e alguns, né, exemplos de como isso aparece, perfeito? É interessante que às vezes antigamente cobrava mais, hoje cobra pouco, mas antes tinham muitas questões do tipo assim, o índio que ia pescar com arpão, aí onde que ele tinha que mirar? Ele poderia mirar no peixe exatamente que ele está vendo? Não. Por que ele não pode mirar no peixe? Porque se o índio está pescando com arpão, olhando de fora d'água para o peixe, significa que aquela imagem que ele está vendo não é o peixe na real. O peixe real ele estaria um pouco mais ao fundo, né, do que realmente ele está, e um pouco
Ele estaria um pouquinho mais a fundo e um pouquinho deslocado, né, em relação ao eixo onde a imagem do virtual do peixe está, onde ele vê o peixe, né? O índio vê uma imagem virtual. Então significa que a real ela estaria mais fundo, ou seja, o peixe está mais fundo do que aparenta estar, e ele estaria deslocado também horizontalmente em relação à imagem virtual que ele vê. Perfeito? Então isso é cobrado de várias formas, fique atento a isso daí. Espero que tenha ficado claro. A partir dessa aula aqui, aí é só resolução de exercícios, ok? Beleza? Muito obrigado e até a próxima.